um mês, 3 grandes mudanças a respeito de tributos. 2 das mudanças que a gente vai trazer aqui vai mexer diretamente no seu preço de venda e uma delas mexe em campos de nota fiscal. Isso é só o começo do que vem por aí quando a gente estiver falando de reforma tributária e mudanças que antecedem e preparam esse cenário a partir de agora. Então fique atento, porque é sobre isso esse vídeo e ele é para você. Nós temos um cenário fiscal no Brasil atualmente, até o final de 2026, que ele manteve os impostos atuais, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Esses impostos, apesar de mantidos, eles já estão sofrendo alterações para compatibilizar ao modelo da reforma tributária. Então não vai ser desliga de um lado, liga do outro, como a gente imaginou que fosse no início. Não. Ele vai gradativamente esvaziando a regra tributária atual e todos os mecanismos de ICMS-SP, diferencial de alíquota, tudo que existe de benefícios fiscais, ele vai desligando essas operações e gradualmente compatibilizando com a regra da reforma tributária. Então são 8 anos que a gente vai ter que sim conviver bastante com mudanças e informar você é parte do nosso trabalho. Nós vamos começar falando um pouquinho do fim dos benefícios fiscais relacionados ao PIS/COFINS. O PIS e COFINS, praticamente muitos dos produtos voltados para implementos agrícolas, voltados para o agro que a gente fala, né? Ele tem uma redução de alíquota e alíquota zero. No que diz respeito à alíquota zero, ela deixa de existir em sua maioria, exceto para produtos de cesta básica, e passa gradativamente a tributar uma alíquota diferenciada. Ele passa a tributar a 10% da alíquota padrão. O que isso significa na prática? 9,25 vezes 10% representa 0,925%. Essa é a nova alíquota de PIS e COFINS para todos esses segmentos beneficiados que a partir de 1º de abril deixam de ser beneficiados com alíquota zero e passam a ser beneficiados com alíquota diferenciada. E na prática, o que isso significa, Grace? A gente vai ter um aumento no preço de vendas, uma vez que tudo aquilo que eu estava vendendo com alíquota zero de PIS e COFINS não compunha margem, o PIS e COFINS, obviamente, por ser alíquota zero, agora ele passa a compor com 10% dessa alíquota básica, que é 0,925. Então isso passa sim por formação de preço. Provavelmente haverão outras rodadas de modificação de alíquotas. Isso gradativamente até o final de 2026 vai acontecendo, para que lá em 2027 a mudança aconteça para CBS, e unificando a alíquota de PIS e COFINS a 8,7, que é o previsto até o momento, é o que está previsto a partir de 1 de janeiro de 2027. Então, gradativamente, a gente vai migrando para esse modelo. E a formação de preço aqui, gente, é a partir de agora. Revisem a formação de preço de produtos que têm alíquota zero dentro da sua empresa. A segunda grande mudança a gente chama de CBNEF. Então a gente tem no CBNEF bebidas, a gente tem produtos agrícolas também, novamente aparecendo aqui, voltados para a indústria agrícola. A gente tem ainda com o CBNEF produtos de cosmético, higiene, limpeza, também com algumas reduções. Então, a partir agora de 1º de abril, na nota fiscal, tem um campo chamado CBNEF, ele precisa ser preenchido com o artigo da lei que previu aquela redução. Então, o Cefaz de São Paulo divulgou essa tabela e ele precisa ser preenchido para que você não seja autuado e não tenha um problema nas suas emissões de nota fiscal. Todo esse traqueamento que a Receita Estadual, o Cefaz, está fazendo, ele também tem a ver com uma preparação para o Depara que vai acontecer para a IBS lá em 2029. Então, toda essa sistematização, ela indica uma coisa muito importante. Preciso revisar preço? Não. Mas você precisa se atentar que o documento fiscal, ele virou a obrigação principal de controle da Receita Federal e Estadual a partir de 2026. Gradativamente, esses documentos estão sendo preparados para que a apuração seja feita a partir da nota fiscal, sem qualquer obrigação acessória que corrija eventuais erros. E um alerta. Para você que pensa, se der qualquer problema eu cancelo uma nota. O cancelamento também haverá pagamento de impostos
principalmente se é uma coisa reincidente. Então, o objetivo aqui é corrigir na fonte, emitir o documento fiscal correto, se precisar de correção no documento fiscal, efetuar no próprio documento emitido as correções necessárias. Grace, quem precisa se preocupar em colocar esse campo CBNEF? Se você tem redução de base de cálculo, se você tem redução de alíquota, se a sua CST, que é a classificação da situação fiscal do ICMS, for 0,20, 120, final 20, você precisa incluir esse campo, sim, na emissão do seu documento fiscal. Primeiro risco que você corre ao não efetuar esses ajustes é ter uma nota fiscal rejeitada. Segundo risco é você efetuar o preenchimento errado e esse preenchimento errado ocasionar uma multa dentro da sua empresa. Então a gente não quer nem uma situação, nem outra. Por isso que a gente está tendo esse papo aqui, para que você faça essas correções e obtenha uma tranquilidade nas suas operações. E a partir de agora, esses dois tópicos, eles revelam uma situação que talvez ele não tenha sido amplamente divulgada. O benefício fiscal está sim no radar da Receita Estadual e no radar da Receita Federal. Agora você sabe disso. E o que você vai fazer com essa informação? Mapeie toda a operação com redução de base de cálculo, redução de alíquota, diferimento, suspensão e isenções e mapeie todos os parâmetros dentro do seu sistema. É isso que é a missão, a partir de agora, revisão de configurações, para que o seu documento fiscal, emitido pela sua empresa, não gere penalidades. Tem um terceiro impacto que a gente precisa falar aqui. A cada trimestre, o governo estadual de São Paulo está retirando a substituição tributária de alguns produtos. Lá em janeiro de 2026, nós tivemos a exclusão da ICMS-ST para produtos de construção civil, para alguns produtos alimentícios. Na segunda rodada, que começa agora a partir de 1º de abril, a gente está tendo a extinção da substituição tributária para cosméticos, produtos de higiene, algumas bebidas lácteas. Então a gente está tendo uma mudança de ST, sim. E aqui, de novo, a gente fala de preço de venda. Porque no preço de venda e o preço de compra, consequentemente o seu custo, ele vai ser afetado por essa mudança e vai ser afetado em cheio. As operações que antigamente tinham ST, onde a indústria alimentícia ou a indústria de cosméticos recolhia a substituição tributária, que era revendido para distribuidores e varejistas, ele deixa de existir, portanto transferindo crédito de ICMS normal. E, consequentemente, sua empresa ela vai ter o recolhimento do ICMS também na saída. Então, não vai ser mais zero de ICMS por ter sido recolhido uma ST na etapa anterior. Fique atento, seu custo vai diminuir, mas seu preço de venda vai aumentar. Então, fique atento ao custeio e à precificação. Essa é a dica do ICMS-ST. A cada trimestre, o governo de São Paulo está fazendo esse movimento, então muita atenção aos seus produtos. Quais são as ciladas que já praticamente estão armadas para todo empresário brasileiro desavisado, e por isso que a gente usa muito o canal do YouTube para mantê-los informados. Além do canal do YouTube, a gente tem nossos workshops, nossas lives, tudo aquilo que a gente vem fazendo para orientar e dar esse suporte. O Brasil é reconhecidamente disparado o país com mais tributos e também maior complexidade tributária. Isso disparado, não tem que se falar disso. Só para fechar com chave de ouro, abril já começa. Redução de base de cálculo e alíquotas CBNEF, mudança na nota fiscal. PIS e COFINS, alíquota zero. Ele deixa de ser alíquota zero, exceção para a Zona Franca de Manaus e produtos da cesta básica, e eles passam a ter a alíquota reduzida de 0,925%. Isso mexe no seu preço. E os produtos com substituição tributária, eles também deixam de ter substituição tributária a partir de 1º de abril para cosméticos e produtos lácteos. Observe a lista, a gente vai deixar o link aqui no link da descrição, essas informações. Para mais informações, a gente está sempre aqui com você, informando. Pode comentar, pode nos chamar na DM, deixar o seu contato e fazer parte desse universo de atualizações. E não deixe de gerenciar a sua empresa, porque afinal de contas é sobre isso, né? Gestão. Nosso papo aqui é gerenciar. A GSE está sempre com você.